Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o presbítero Tiago, para quem não me conhece. Estou gravando essa mensagem para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Se você pode, pega a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 17, versículo 7. Desde já eu quero pedir aqui desculpa por alguma eventualidade, alguma falha. Não tenho muita convivência com câmera. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que são muito poucas as atualizações aí de foto, né? E muito menos de vídeo. Mas quando Deus ele manda, a gente tem que obedecer. Não é verdade? Quando Deus ele manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer e procurar fazer sempre da melhor maneira. E eu tenho uma palavra de Deus aqui queimando no meu coração, que eu preciso compartilhar com você. Servo do Senhor, serva do Senhor, que se encontra aqui em Lucas 17. E se você não tem como acessar a Bíblia neste momento, então redobre a sua atenção que eu vou estar lendo aqui a minha. E nós vemos aqui o Senhor Jesus pregando a palavra e ensinando as verdades do reino de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: Chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: Prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Algumas traduções diz: Louvará o Senhor a tal servo, porque fez aquilo que lhe foi ordenado? Creio que não, diz o Senhor Jesus. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Amém? Quero fazer um momento de oração, Pai, na Tua presença, neste momento. Quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre esse momento de reflexão na Tua palavra. Peço, meu Deus, que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor venha fortalecer todo servo, toda serva que me ouve neste momento, Pai. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, fortalecimento, que a Tua palavra venha, meu Deus, entrar não somente no ouvido, mas no coração de cada um que me ouve nesse momento. Que o Senhor venha trazer, Senhor, avivamento e despertamento espiritual por intermédio dessa palavra. É o que eu te peço, te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então essa palavra, ela tem endereço e é para você, servo do Senhor, é para você, serva do Senhor. É uma palavra que não é muito pregada, né? E deveria ser, porque nós somos servos do Senhor. Quando você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o nome de Deus diversas vezes registrado na palavra. E quando você vê lá o nome maiúsculo, né, de Deus, Senhor, é o seu nome que está ali registrado. E o nome de Deus é Senhor. Foi traduzido assim porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é Deus soberano, né? E nós somos servos de Deus, né? E nós precisamos entender a realidade dessa grande verdade do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos seus servos e suas servas. Amém? Bem verdade é que Ele nos transformou em filhos, sim. Né? O Senhor Jesus nos ensinou que Deus, Ele é Pai, mas Ele também é Senhor. E como filhos, nós somos chamados para servir ao Senhor. Amém? Então eu quero que você entenda a realidade da palavra do Senhor. Nós somos chamados, meu querido, para servir a Deus. Servir a Deus com amor, servir a Deus sobre todas as coisas, servir ao próximo como a nós mesmos. Amém? O verdadeiro amor ele é demonstrado no serviço e em atitudes. Aquele que ama só de palavra, diz a própria palavra de Deus que está se fazendo mentiroso. Porque o verdadeiro amor, ele é notado, ele é visto, ele é comprovado nas atitudes. Amém? E que atitudes? Atitudes de serviço a Deus, atitudes de serviço a Deus e ao próximo. Se você observar o próprio contexto do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, no comecinho, o Senhor Jesus está falando sobre escândalos, que nós não devemos cometer atos que venham envergonhar o Senhor, escandalizar o próximo, escandalizar os homens. Ele nos convida a viver uma vida de retidão, né? O Senhor Jesus ele vai falar que é necessário vir os escândalos, mas ai daquele por quem
vêm os escândalos, aqueles que estão trazendo escândalos. Muitos vivem de qualquer maneira no dia de hoje, muitos vivem escandalizando, não estão nem aí para Deus, não estão nem aí se estão ofendendo, se estão escandalizando os pequeninos do Senhor. Se você olhar o contexto, o Senhor, em 6 versículos antes, vai falar sobre perdão. O Senhor Jesus vai falar que nós temos que perdoar 70 vezes 7, o nosso irmão que pecar contra nós, nós devemos oferecer perdão. E quantos não querem viver essa palavra, não querem estar vivendo uma vida de perdão e de graça na presença do Senhor? E assim como o Senhor, Ele nos amou, nós temos que também amar. Assim como o Senhor nos perdoou, nós temos que também perdoar. E assim como o Senhor Jesus viveu, nós também temos que viver. O Senhor Jesus, Ele é chamado de unigênito do Pai. E como unigênito de Deus, Ele nos mostrou que é o verdadeiro servo de Deus. A palavra do Senhor, lá no livro do profeta Isaías, fala que o Messias ele seria um servo sofredor. E Jesus Cristo, Ele assumiu a forma de homem justamente para mostrar como é ser o servo do Senhor. E Jesus viveu uma vida desprendida de materialismo. Jesus viveu uma vida desprendida de rancor, de ódio. E assim nós temos que ser nós também. Amém? E se você continuar a leitura do capítulo 17, você vai ver que o Senhor Jesus ele cura 10 homens que estavam leprosos e somente um volta para agradecer. E o Senhor Jesus pergunta onde estavam os outros 9. Ou seja, o Senhor quer que nós vamos viver uma vida de gratidão também a Ele. Amém? Servir a Deus envolve gratidão e muitos não estão sendo gratos ao Senhor. E o Senhor Jesus continua no Evangelho de Lucas capítulo 17 também falando sobre a volta dele. Ele promete que ele vai um dia voltar. Ele vai embora para o céu, porque ele estava, quando estava pregando, ele estava entre os homens, e ele disse que ele vai ser entregue aos homens, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, e ele vai voltar um dia, e nós temos que estar percebidos, porque 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. O Senhor Jesus fala em alegorias que ele vai voltar, e ele vai vir, o arrebatamento é uma verdade revelada pelo próprio Senhor Jesus. Estarão 2 trabalhando no campo, um será tomado e outro será deixado. E quem será levado? É aquele que está sendo um servo verdadeiro na presença do Senhor. E quem será deixado? É aquele que vive de qualquer maneira, é aquele que vive uma vida desleixada, é aquele que vive uma vida relapsa na presença do Senhor. E Deus nos chama a ser verdadeiros servos na presença dEle. Amém? O Senhor Jesus falou, olha, assim é vocês também. Quando vocês fizerem tudo aquilo que foi mandado para vocês, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que nos foi mandado. O Senhor quer que a gente vá além, meu querido. O Senhor quer que a gente vá além, minha querida. Servo do Senhor, serva do Senhor, nós temos que ir além. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim também, que é uma forte no meu coração. Nós temos que ir além, porque Deus ele foi além por nós. Jesus ele foi além por nós. Deus, o Pai, ele foi além de toda a compreensão humana. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, sofrer por nós. O próprio apóstolo Paulo diz, quem é o homem que vai dar o seu filho para morrer? Para salvar pessoas más, pessoas injustas? Não existe. Qual é o pai, qual é a mãe que vai entregar o seu filho para morrer, para salvar pessoas que não merecem? E assim foi exatamente o que fez Deus. Ele deu o seu unigênito para nos salvar, para morrer naquela cruz. Grande foi o sofrimento do Senhor, grande foi a dor que o Senhor Jesus passou, né? E a Bíblia diz lá no capítulo 53 de Isaías que o Pai agradou vê-lo morrer para salvar a humanidade. Olha só a profundidade do amor de Deus. O Senhor, ele foi além. O Senhor, ele foi além. O Senhor, ele ultrapassou todos os limites da compreensão para nos salvar, para nos abençoar. E assim, meu querido, nós temos este exemplo. E o próprio Senhor Jesus, ele poderia ter voltado, ele poderia ter desistido, ele poderia não ter morrido. Ele simplesmente se entregou por amor a mim, por amor a você. E ele disse, ninguém tem amor maior do que esse. E é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, ninguém toma de mim. Eu a mesmo a dou, e o Senhor deu a sua vida voluntariamente. Quando tentaram prender o Senhor Jesus, quando vieram para prender o Senhor Jesus, lá no Monte das Oliveiras, você conhece a história. Pedro ele saca da espada, fere a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, e
Jesus dá uma bronca em Pedro e fala, guarda a tua espada, porque todo aquele que lança a mão da espada, pela espada morrerá. E você não acha, Pedro, que se eu quisesse, agora eu oraria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos e estava tudo resolvido. Mas ele não fez isso. Ele, pelo contrário, ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele cumpriu a vontade do Senhor e foi além de toda a imaginação. Sofreu uma dor intensa, foi chicoteado, foi crucificado, cravos nas mãos, cravos nos pés, coroa de espinhos. E quando estavam lhe ofendendo lá na cruz, porque além de tudo teve também ofensas terríveis contra ele, ele reagiu dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele liberou perdão. Quando qualquer um ali no seu lugar devolveria as ofensas, ele, pelo contrário, devolveu o perdão, devolveu o amor e nos ensinou como nós temos que servir a Deus de todo o coração, uma entrega completa. Para nós não sermos servos inúteis, nós temos que ir além, meu querido. Nós temos que ir além daquilo que nos foi deixado. Nós temos que ir além da cartilha. Fala sobre coração, fala sobre entrega de alma, porque aquele que entrega o seu coração, a sua alma para o Senhor, de verdade, aquele que está na presença de Deus com todo o coração, ele vai além. Então, meu querido, é uma palavra de reflexão para a minha vida, para a tua vida. Será que nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance? Será que nós não podemos fazer um pouco mais? Será que nós não podemos orar um pouco mais? Será que nós não podemos ler um pouco mais a palavra, meditar mais na palavra? Será que nós não podemos fazer mais pelo nosso próximo? Estamos no meio de uma pandemia. Será que não podemos ajudar mais aquele que necessita? Será que não podemos ajudar mais os necessitados? Estamos entrando daqui a pouco no inverno. Será que não podemos doar um agasalho? Será que não podemos fazer mais pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo? Deus espera muito da gente. Essa parábola do Senhor, essa parábola do servo inútil, ela traz uma reflexão. O Senhor espera isso da gente. O Senhor Jesus falou na parábola que o Senhor jamais vai louvar um servo, jamais vai louvar um servo porque ele fez aquilo que ele deveria ter feito, aquilo que estava ordenado, aquilo que estava na cartilha. Mas um servo vai ser louvado por aquilo que ele faz além. E a gente só consegue ir além quando a gente se entrega de coração, quando a gente ama de coração, quando a gente vai de verdade para os braços do Pai. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez você esteja dizendo, mas irmão Tiago, mas presbítero, é tão difícil já viver a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, a palavra do perdão, a palavra do Senhor. Eu acho tão difícil da gente praticar. Olha, meu querido, aos olhos humanos, aos olhos da carne, pode até parecer difícil, mas o Senhor, Ele dá graça, amém? Ele jamais vai pedir qualquer coisa para a gente que a gente não possa ser capaz de fazer. E o Senhor, através do apóstolo João, vai dizer que os mandamentos não são pesados. O apóstolo João vai dizer, filhinhos, os mandamentos de Deus não são pesados. E por que João ele faz essa declaração? Porque o Espírito Santo, ele nos enche de graça e ele nos capacita a viver o verdadeiro Evangelho. Ele nos capacita a servir e tudo se torna fácil. E se tornando fácil, a gente consegue ir sim além e fazer muito mais. E não ser um servo inútil, e ser um servo muito útil para o Senhor. E Ele espera isso de mim. Ele espera isso de você, servo do Senhor, serva do Senhor, que me ouve nesse momento, que me assiste nesse momento. E a minha oração é para que o Senhor, Ele venha aquecer o teu coração, despertar você, para que você venha além. Amém? O servo do Senhor não deve desanimar, não deve parar, amém? Não deve se rebelar. Na verdade, o servo que se rebela, ele já deixou de ser servo do Senhor, amém? E o Senhor, Ele está chamando você, meu querido, para viver uma vida além da expectativa, amém? E o Senhor, Ele quer que você experimente a plenitude da graça dEle, amém? A gente pode ir além, a gente pode fazer mais. E fazendo mais, meu querido, você somente vai sentir uma gratidão imensa no seu coração. Você vai sentir, né, não existe nada melhor do que você sentir satisfação de estar na presença de Deus, de estar fazendo a vontade do Senhor. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E se o Senhor fez tanto por nós, né, não existe preço para
servir a Deus. É uma alegria muito grande poder retribuir aquilo que o Senhor Jesus fez, aquilo que o Pai fez por nós. E o Espírito Santo está fazendo também. Ele nos ajuda em todos os momentos. Ele nos ajuda e nos capacita a sermos servos úteis, servos de valor na presença de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe você, meu amigo. Deus abençoe você, servo do Senhor, serva do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E se Deus tocou no teu coração, falou com você, compartilha também a palavra do Senhor. O povo de Deus precisa de avivamento, precisa de despertamento. Amém? Compartilha aí. Deus abençoe a tua vida grandemente em nome de Jesus. Um forte abraço.